Muito bem, boa noite. Primeiramente, boa noite aí a todos, a todas que estiver acompanhando. A gente vai iniciar daqui a pouco. Boa noite aí para o Marcos. A gente está organizando hoje uma live, né? Mais uma das lives que eventualmente a gente faz, né? Na medida do possível, aqui na filosofia, no curso de filosofia da UFCA, Universidade Federal do Cariri. Olha o Francisco aí dando um alô aí. Então, hoje a gente tem um momento especial para a gente tratar, né, sobre um tema bem interessante, que é um pouco sobre filosofia chinesa, sobre pesquisas e estudos em relação à China. Então, a gente está organizando essa live. Eu convidei uma colega nossa, a professora Júlia Souza. E aí a gente também está nesse período aí de comemoração, né? Porque o curso de filosofia da UFCA está fazendo 20 anos, né? O nosso curso vem desde 2006. Então esse curso olha a Júlia chegando aí. Esse curso de filosofia da UFCA, né? Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, no sul do Ceará, está fazendo 20 anos. E aí a gente está, nesse ano, programações assim, especiais e tal. E aí, pensando nisso, a gente resolveu Júlia Souza para conversar um pouco com a gente, a nossa colega da LAF, pesquisa sobre China, sobre filosofia. Também traduz, né? Boa noite, Júlia. Quer dizer, bom dia, né? Para mim é bom dia, boa noite aí, tudo bem, Francisco? Tudo bem. Eu estava aqui iniciando, assim, falando um pouco sobre que esse ano, né, 2026, a gente está completando 20 anos do curso de filosofia da UFCA, aqui em Juazeiro. Então a gente está desde 2006, né, antes era um campus avançado da UFC, né, da Federal do Ceará, que era o UFC Campus Cariri, e aí em 2013 a gente teve uma mudança, virou Universidade Federal do Cariri. Claro que a Universidade Federal do Cariri é de 2013, 2014, né? Mas aí, como curso de filosofia, a gente já vem desde 2006. Então, esse ano a gente completa 20 anos. Então, é um ano especial. E aí, pensando também nisso, foi uma oportunidade, né? E até agradecer a tua disponibilidade, generosidade de falar com a gente, conversar um pouco, né? E também dizer que a gente, na UFC, a gente tem tido aí uma preocupação, né? E no curso como um todo, no Instagram, né, quando a gente faz as lives, quando a gente procura ampliar as atividades, essa pegada, essa linha, né, de uma filosofia mais, né, descolonizada, intercultural, uma filosofia mais aberta, mais plural. E aí, pensando nisso, né, nas lives que a gente teve, praticamente a maioria das lives foi com mulheres, né? Então, professoras, alunas, colegas. E aí a gente, nesse processo, né, de fazer essas discussões mais interculturais, né, mais abertas, aí a gente pensou em trazer, né, alguns debates que são extremamente importantes, né, filosofia africana, filosofia latino-americana, e aí a oportunidade de falar, né, um pouco com a Júlia sobre filosofia chinesa, sobre como é pesquisar na China, como é, né, todo esse processo. E eu acho que, eu não sei se o sinal, né, está legal, parece que a Júlia está, o sinal aí está oscilando, né? Mas enfim, vou ver aqui, qualquer coisa a gente vai, né, dando aí continuidade. E aí, por conta dessa preocupação, né, do curso de filosofia na UFCA trabalhar com questões que até então, né, em muitas universidades é um tabu, né, falar sobre filosofias não ocidentais, né, não europeias, tem sido um tabu, mas ao mesmo tempo tem sido uma emergência, né, uma necessidade da gente repensar, né, o que é que a filosofia realmente tem como, digamos, que consolida, o que faz com que a filosofia tenha surgido, né, para além dessa visão meramente ocidental, né. Então, Julia, eu acho que teve uma oscilação aí da conexão, né,
Mas aí, não sei se tu estava acompanhando, mas eu estava Acompanhei, falando, sim. sim. Então, a gente tem essa preocupação de trazer esses debates mais abertos, e até porque desde 2012 eu já tinha feito um mini curso falando sobre filosofia oriental, né, que é uma questão também que tem, né, aumentado. Claro que a importância dessa discussão, né, tem se ampliado estrondosamente, até por conta da geopolítica, né, como a China hoje, né, está presente, como sempre esteve presente, embora, né, para nós ocidentais, para nós, quer dizer, nós ocidentais entre aspas, né, para o Ocidente, para nós que somos aqui da América Latina, é uma coisa que vem ganhando mais corpo, né? Então, a gente tem o Instituto Confúcio na UFC, né, na Universidade Federal do Ceará, a gente tem parceria com ele. Então, a gente tem esses links, né, esses encontros aí que tornaram possível, que tem potencializado essa abertura, né? Além do Instituto Confúcio da UFC, a gente tem o LEPO, né, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisa do Oriente da UES, né, com o professor Guerra, que é um parceiro também nosso. Tem um grupo de estudo no LEPO, que é o RAM, que é um grupo que trata especificamente sobre cultura, história e filosofia chinesa, né, com a nossa colega Aline. E aí a gente, pensando, né, em consolidar isso, eu criei um grupo de pesquisa chamado Filosofias Bárbaras. Então, são bárbaras porque elas não são, né, aquelas filosofias tradicionais da Europa. E aí, pensando nisso, abarcando essas outras tradições, né, que isso é também uma demanda que já na LAF, né, a gente vem acompanhando. Eu entrei na LAF em 2019, e aí através da LAF, através da Lira Chinesa, de outros espaços, aí eu descobri a Júlia, né, a gente foi estabelecendo os contatos e tal, e aí veio essa oportunidade, né, que a gente fica muito feliz de poder contar com a tua fala, com a tua experiência, a tua pesquisa, né, fala um pouco sobre isso, sobre a tua formação. E aí, só para a gente iniciar verdadeiramente, né, eu vou fazer rapidamente aqui, falar sobre a tua biografia, né? A, a minha biografia que está aqui, mas é claro que tem muito mais coisa, e aí a gente tem que fazer um recorte, né? Então, a Júlia Souza é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, professora da Universidade de Estudos Internacionais de Beijing. Beijing é o que antigamente as pessoas chamavam de Pequim, né? E aí depois, com o Pinyin, né, a coisa foi mudando de figura, a gente tem uma pronúncia, né, mais aproximada. Então, a Júlia estuda sobre China desde 2007, quando iniciou sua graduação em letras chinês, traduziu um capítulo do livro do Chuanzi, né, que é um filósofo chinês. Inclusive, a gente fez um cordel baseado num pequeno conto, né, do Chuanzi, e tem se dedicado a estudar conexões entre filosofia chinesa e filosofia brasileira, com o intuito de construir pontes entre Brasil e China. E aí, Júlia, mais uma vez, obrigado. E eu queria primeiro saber como foi que surgiu na tua vida esse interesse, de repente esse encontro, né, com os estudos sobre a China, o que te levou a isso? Já havia alguma coisa que te aproximava, né, da China, do chinês? É isso. Obrigado e, mais uma vez, bom dia, né? Boa noite aí, pessoal que está assistindo, né? Sexta-feira à noite, resolvendo ouvir um pouquinho sobre filosofia chinesa. E antes de qualquer coisa, eu super agradeço, professor Francisco, pelo convite. É sempre um prazer falar sobre China e filosofia e compartilhar um pouquinho do que eu conheço. Se estiver travando por conta das coisas do VPN, né? Me avisem e aí eu tento mudar o VPN aqui e organizar as coisas. Mas muito obrigada, Francisco, por ter me convidado. Muito obrigada por fazer os seus cordéis também. É um encontro maravilhoso entre Brasil e China. E eu estou distribuindo eles aqui na China. Então, as pessoas que vêm acabam gostando, achando super interessante. E aí uma outra coisa é que assim, eu não sou muito da manhã, eu não sou muito matutina, então meu espírito ainda está voltando um pouquinho para o corpo. Então tenha um pouquinho de paciência comigo. E fiquei feliz de saber sobre a história do Departamento de Filosofia aí na Universidade do Cariri. É sempre importante ter mais centros de filosofia pelo Brasil, né? E saber que é um centro de filosofia que está se dedicando a outras filosofias, né? A filosofia aí no Brasil, como você sabe, né, sendo da LAF,
acaba sendo uma filosofia muito dedicada à filosofia europeia e à filosofia estadunidense, né? Essas outras filosofias acabam sendo deixadas de lado. Então, ter essas filosofias bárbaras é absolutamente importante para expandir as nossas discussões e as nossas visões de mundo, né? E aí, nesse sentido, eu até já vou respondendo, porque meu interesse sobre China começou mais ou menos de um. Tem um templo, eu sou de São Paulo originalmente, né? Agora eu estou aqui em Beijing ou em Pequim, e aí esse nome está bem misturado. Tem gente que prefere falar Pequim, tem gente que já estuda chinês, estuda mandarim e acaba falando Beijing, mas importante a gente se entender, né? E, e aí em São Paulo, de onde eu sou originalmente, tem um templo budista. E eu frequentava bastante esse templo budista e é um templo taiwanês. E eu ficava meio encantada, assim, com o que para mim era diferente, né? Na época eu entendia como diferente. E eu ficava também muito curiosa com a coisa da escrita, aquela forma de escrita que parecia desenho, assim. E aí eu comecei a fazer relações internacionais, eu entrei na faculdade de relações internacionais. E quando eu estava na escola, eu fui uma super sortuda, porque eu tive a chance de ter aulas de filosofia, né? E é uma pena para os alunos atuais que talvez percam essa chance de fazer aula de filosofia por conta dos interesses políticos e dos direcionamentos educacionais aí no Brasil. Mas eu tive essa chance de estudar filosofia. E durante a escola eu estudei filosofia europeia, praticamente, né? Não estudei nem filosofia dos Estados Unidos, mas era só isso. Europa. Estudar história da Europa, história da América, história do Brasil. E aí, América, né? Tô falando do continente americano. História do Brasil. E o resto do mundo não existia, né? E aí, eu pensei em entrar na faculdade de Relações Internacionais, pensando, bom, Relações Internacionais, né? O globo inteiro. Vou aprender sobre muitas coisas, vou sair só da Europa. E aí, na Europa. E aí, na Faculdade de Relações Internacionais, como eu disse, né, o espírito ainda está voltando para o corpo, o cérebro ainda está caminhando, está engatinhando aqui, então, desculpa, gente. Mas, enfim, na Faculdade de Relações Internacionais, a gente continua estudando a Europa. E eu fiquei meio mordida, assim, como assim a gente vai ficar estudando sempre a mesma coisa? Eu estava na escola estudando isso, venho para a faculdade, vou continuar estudando isso. E aí juntou essa curiosidade com o que eu via, né, no templo budista, e comecei a fazer uma outra faculdade junto da Faculdade de Relações Internacionais, que foi a Faculdade de Letras na USP, que tem uma graduação em chinês. E aí eu resolvi estudar chinês. E aí, fazendo esse estudo em conjunto, eu fui percebendo que a filosofia chinesa tinha algumas aproximações em relação ao que eu estava vendo sobre filosofia nos Estados Unidos e na Europa. E isso me deixou muito inquieta. E eu aprendi, né, descobri que tinha um cara que chamava Zhuangzi na China, que, né, de 2.300, 2.400 anos atrás, e que ele falava umas coisas que só estavam sendo falada na Europa a partir do final do século XIX e do século XX. E eu fiquei muito inquieta, né? Aí eu vim para a China para estudar chinês, e a ideia era fazer um mestrado. Ai, que ótimo. Tá. Drugs é perfeito. E eu fui me interessando cada vez mais sobre o Zhuangzi, porque ele tinha uma perspectiva de mundo libertária, que assim, eu entendia, eu denominava na época como libertária, né? E isso me intrigou muito, porque era, né, 300 anos antes da Era Comum, 400 anos antes da Era Comum. Então eu vim para a China para fazer um mestrado, que inicialmente era para ser em Relações Internacionais, acabei não ficando, só que eu fiz um curso de filosofia chinesa aqui na China, com um professor chinês. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei meio focada em estudar o Zhuangzi. Eu queria
estudar e talvez fazer conexões com o que eu conhecia de filosofia europeia até então. E aí eu fui procurar o professor João Virgílio na Faculdade de Filosofia da FEFELESH, na USP, e ele me aceitou para trabalhar, porque uma das conexões possíveis do Druns é com o Wittgenstein, que é o filósofo justamente que o professor João Virgílio Cutter estuda, né? Se dedicou a vida inteira dele a estudar. Quer dizer, um dos filósofos, né? E aí foi assim que eu meio que entrei na filosofia, né? Eu estava querendo encontrar espaços para estudar sobre China no Brasil, não estava encontrando. Encontrei o João Virgílio, que estava aberto, e eu fui fazer a tradução do Jones com ele, que foi inclusive uma ideia dele fazer essa tradução filosófica, porque até então não tinha nenhuma tradução direta para o português, tinha algumas traduções do inglês, né? E aí também, como traduzir os 33 capítulos do Jones, que é um livro enorme, ia ser muita coisa para um trabalho de mestrado e até muita coisa para um trabalho de doutorado, né? Eu acabei traduzindo num capítulo só, que era um capítulo mais focado em filosofia da linguagem, que foi o capítulo 2, que é justamente de onde vem a história da borboleta, né? Que você trouxe no seu cordel, né? É a última parte desse capítulo 2. E aí foi essa a minha entrada na China, né? Primeiro com essa inquietação de, meu Deus, só tem Europa no mundo? Não é possível, né? E aí fui vendo que não, né? O mundo é muito grande. E aí foi indo buscando esse interesse no Jones e nessa ideia de que ele parecia muito diferente, que aí aos poucos eu fui vendo que, na verdade, talvez não seja muito diferente. Essa construção do muito diferente foi justamente pelo meu direcionamento eurocêntrico, né? E que é o nosso direcionamento eurocêntrico aí no Brasil, que é muito por conta de a gente ser ocidentalizado, né? A gente não tem muito lugar no mundo, mas a gente foi colonizado e as ideias europeias, as ideologias europeias foram vendidas para a gente como filosofias, como ideias universais, né? Ou ideias superiores, enfim. E isso me atravessava, mas aí aos poucos eu fui conseguindo questionar isso e seguir outros caminhos. Legal. E também além dessa concentração, né, dos estudos no pensamento europeu, também tem algumas barreiras no caso da filosofia chinesa, né, inicialmente da língua, né, da cultura, esse distanciamento que aparentemente, né, embora a gente tenha muitas coisas que de repente dialogam, né, e claro, quem é da minha geração, né, eu sou da geração X, que vem da época que tinha o Kung Fu, a arte marcial, né, que aparecia muito na televisão, nos filmes, então a gente tinha esse link, mas era alguma coisa assim ainda muito distante, né, por conta do Bruce Lee e tal, né, então, mas aí eu te pergunto, nesse processo, o que foi mais difícil, quais foram os desafios assim, que tu encontrou nesses primeiros contatos, assim, teve alguma dificuldade no que diz respeito à língua, aos costumes, a alguma adaptação específica, né, porque é todo um processo, né, até chegar ao ponto de traduzir um texto, né, o chinês é uma língua, né, que não é, embora seja simples em alguns aspectos, né, não tem conjugação de verbo, não tem gênero, né, tem uma série de facilidades, mas ao mesmo tempo tem suas características próprias, né. Eu acho que a língua foi uma dificuldade, né? Inclusive porque assim não era chinês moderno, tanto que tem entre muitas aspas traduções do Zhuangzi para o chinês moderno, né? Ou adaptações do Zhuangzi para o chinês moderno. Então assim essa coisa de estudar o chinês antigo, né? O chinês clássico, foi um desafio porque eu também não tinha certeza se aquele caractere que eu estava estudando, que eu estava lendo, tinha o sentido que tem hoje, né? E as conexões, antes, os caracteres, eles eram mais individuais. Hoje, de modo geral, quando a gente vai estudar chinês, a gente percebe que os caracteres, eles vêm junto com algum outro caractere para dar um sentido mais exato do que se quer dizer, né? Que era mais complexo, né?
os caracteres antigos, eles tinham mais, parece que foram simplificados até na forma como aparece, não sei. Também. Era o caractere tradicional, que ainda é usado hoje em Macau, é usado em Taiwan, é usado em Hong Kong. Então, e foi a forma de escrita que eu aprendi na USP inicialmente. Então, essa escrita, que era a escrita complexa, né, a escrita tradicional, não foi tanto um desafio, porque eu já estava mais familiarizada com a escrita tradicional até do que com a escrita simplificada. Mas o fato de a língua clássica ser um chinês mais, como fala, mais direto, mais sucinto, foi uma dificuldade. E a outra dificuldade, que eu acho que foi a mais significativa, foi o fato de que não dava para a gente traduzir a partir dos conceitos que eram mais comuns para mim. Então, por exemplo, o Zhuangzi falava sobre uma ideia que talvez fosse de autenticidade, mas que muitas vezes é traduzida como verdade. E a ideia de verdade, ela é muito importante para a filosofia com base grega, mas ela não existia na filosofia clássica. Ela talvez tenha começado a existir na filosofia na China a partir dos contatos da China com a Grécia, com a Grécia, com a Europa, na verdade, né, com a filosofia grega e com as ideias europeias. E isso foi muito a partir dos jesuítas, né? Sim. E aí, nesse aspecto religioso, a ideia de verdade, ela também é importante, porque aí a ideia de verdade única está conectada com a ideia de Deus único, que é importante para a Europa e também é uma fonte europeia de colonização, né? Porque se você tem uma verdade, aliás, se você tem um Deus, né, o Deus único, e esse Deus tem a verdade que é única, eles achavam que tinham que levar esse Deus e essa verdade para todo o globo, foi uma das coisas que aproximou o chinês, a Europa da China e essa ideia, né? Mas antes disso não tinha essa ideia de verdade. Ou então, por exemplo, uma das traduções tem um termo que é tipo o homem completo ou um homem divinizado. E aí é difícil de traduzir porque uma das traduções mais comuns é o homem santo. Sim. Só que a ideia de santo também tem um direcionamento para o que a gente conhece a partir da nossa colonização europeia, né? Colonização mental, inclusive europeia, que é muito diferente do que eles queriam dizer. O Confúcio dizia, o Zhuangzi dizia, acho que o Lao Tzu dizia sobre homem, entre aspas, santo. E esse foi um desafio muito grande, assim, tentar quebrar com essas amarras mentais que eu tinha e tentar me abrir para essa outra perspectiva e tentar efetivamente entender o que o Zhuangzi estava dizendo ali naquele momento. E que eu acho que talvez seja o maior desafio para qualquer pessoa que tem um direcionamento assim num departamento de filosofia aí no Brasil, que ele vai estudar as filosofias europeias, né, de base grega, e depois vai estudar outras filosofias, quaisquer outras filosofias. Quebrar essa coisa do, o que eu estudei me fala uma coisa, mas quando eu vou estudar filosofia budista, filosofia japonesa, filosofia chinesa, filosofia indiana, filosofia iorubá, né, filosofias ameríndias, eu tenho que quebrar com isso e tentar entender o que está sendo dito ali a partir do que eles estão dizendo, né? Não do que eu conheço. A maneira como a gente classifica, né? A gente tenta usar os nossos esquemas para tentar capturar o entendimento daquilo que, né, para os chineses, para os indianos, aspectos, por exemplo, da linguagem, da ética, da política, que para nós surgiu dentro de um processo histórico, né, que alguns problemas vão se apresentando, para eles foi num outro momento, com outras abordagens,
o próprio ethos, né, o caráter chinês é bem diferente do ocidental, né? Essa coisa especulativa, né? Está mais ligado a contextos, né? A algo mais prático, mais... E aí, se tu puder falar um pouco sobre isso também, dizer como é que tu vê o chinês enquanto cultura, né? A cultura chinesa, como é que ela se diferencia da nossa? Porque realmente uma distância, né? Porque a gente pensa que, não, vou pegar aqui os livros, eu vou ler e eu vou encontrar aqui coisas equivalentes, como o conceito de verdade, e aí simplesmente a gente vai conseguir se entender. E às vezes não é tão simples assim, né? Mas aí sabe um treco? E aí a gente entra no meu doutorado. Meu doutorado foi perceber que esse ethos chinês, ele não se diferencia tanto do nosso ethos brasileiro. Se Sim. diferencia do ethos com base grega, mas também do que se tornou esse ethos com base grega, né? Porque na Grécia a gente tinha-se Heráclito, né? Mas a filosofia do Heráclito, ela foi meio ignorada. Isso. E o caminho que a filosofia europeia tomou foi mais a partir da filosofia socrática, platônica e aristotélica, né? Principalmente aristotélica. Nesse sentido, o que tem de diferente é que, por exemplo, a filosofia aristotélica, ela tem uma ideia, e aí você me corrige porque você conhece muito mais sobre isso do que eu, né? Eu fiz esse puxadinho, né? Tipo, eu fui estudar filosofia no mestrado, então eu não tenho essa base da graduação de filosofia, então eu não estudei a fundo filosofia grega, por exemplo, e as continuações, né? Mas, enfim, até onde eu sei, isso tem base no Aristóteles, né, e na filosofia aristotélica, de uma construção de entender o mundo e entender o ser a partir de uma essência fixa e imutável. Muito parecido com a ideia de átomos que também surgiu ali na Grécia, que inicialmente era a ideia como se fosse um tijolinho, né? A realidade seria construída a partir de tijolinhos indivisíveis. E essa ideia que forma a noção de essência para o grego e que aí influenciou muito a filosofia ocidental, né? A Essa coisa filosofia estável, grega. né? Uma realidade estável, né? Completamente estável. Estável e até meio imutável, né? Que se mantém de uma forma muito fixa, né? E aí, se eu falar aqui em Ocidente, para evitar orientalismos, quando eu estou falando em Ocidente, eu estou falando mais dessa filosofia europeia de base grega e que também tem algumas conexões aí com construções ideológicas do judaísmo, cristianismo, né? Mas, enfim, o que eu vi de maior diferença, ou então talvez a primeira diferença, foi justamente isso. Aqui, a filosofia chinesa e a perspectiva de mundo chinesa, de modo geral, assim, grosso modo, é uma filosofia que não é essencialista nesse sentido de considerar que existe uma essência imutável. E aí, como você falou, né, na sua apresentação, a filosofia chinesa ela tem um direcionamento para contextualização. Isso influencia nessa perspectiva de construção de uma essência, ou de entender que há uma essência nas coisas, né? O Zhuangzi, por exemplo, ele vê que tem uma essência nas coisas. Ele fala do Xin, né? Do nosso Xin, do Xin das coisas. E aí eu vou usar aqui esse conceito chinês mesmo, só para a gente já começando a fazer as diferenciações. Porque esse Xin, ele fala de uma natureza. Mas aí quando a gente pensa na natureza, a partir das nossas referências europeias, essa natureza está conectada com essa essência imutável. Só que para o Zhuangzi, essa natureza, ela pode mudar de acordo com o contexto. Aliás, não só que ela pode, ela deve mudar de acordo com o contexto. Ela não deve ser uma essência rígida, ela não deve ser uma natureza fixa, né? E essa eu acho que foi a primeira das coisas que diferencia a filosofia europeia da filosofia chinesa.
mas que com as nossas conexões, e aí as nossas brasileiros, né, Uhum. conexões com o pensamento e com a visão de mundo nativo americana, nativo brasileira, né, dos nativos do Brasil, e com as conexões de mundo dos africanos que foram escravizados para o Brasil, principalmente ali bantus e yorubás, né, a nossa perspectiva de mundo acaba se aproximando dessa perspectiva da mudança também, né? Da não rigidez, da não essencialização das coisas, no sentido de ver uma essência imutável em todas as coisas. Então, esse talvez seja um ponto principal. Quando a gente vai olhar para a China, tanto filosofia chinesa clássica quanto filosofia chinesa moderna, e também política na China moderna, evitar essencializar as coisas. Uhum. E aí também essas matrizes, né, africanas, indígenas, também têm um vínculo muito forte com a natureza, né, com a maneira, né, como as coisas se desenvolvem, se engendram, né, na natureza. E eu acho que isso também, né, é um elemento, como você disse, né, que aproxima, embora a gente ainda tenha muito essa estrutura rígida, né, que acaba sendo repassada, né, inclusive pela educação, né. Você vê a dificuldade de você, uma universidade federal, que a gente chama universidade, seria um universo de saberes, né, acaba se tornando algo uno demais e pouco diverso, né? Então, a universidade era para ser mais uma unidiversidade, né? Uma possibilidade de dialogar com essas diversidades. E aí, para você, como é que você, que a gente tenha essa, digamos, essa barreira e já esse preconceito de cara que a gente herdou do mundo europeu, do mundo dito ocidental, né? A gente é apenas um herdeiro, digamos assim, dessa tradição que já se consolidou, né, na Europa. A gente tem muita dificuldade de afirmar que as filosofias, que as formas de pensamento, as cosmovisões, as reflexões na Índia, na China, no Japão, na Tailândia, na Indonésia, em todas essas regiões, inclusive dos árabes, né, que estão mais próximos, digamos assim, existe uma dificuldade de dizer que essas formas de saber, de pensamento, são filosofia. Mas parece que o inverso, né, não sei se você pode confirmar, né, ou dizer se eu estou errado, a forma como eles veem o pensamento ocidental talvez não seja tão distanciada, né, tão difícil digamos, de dialogar, né? Ou seja, o diálogo é mais difícil partindo do Ocidente do que partindo da China, que parece que na China tradições diferentes, né, como o budismo, que é indiano, foram assimiladas e foram repensadas, né? Não sei. Como é que você vê esse diálogo entre essas abordagens aí digamos, orientais ou asiáticas, né, e no Ocidente? Inclusive, É massa você falar isso. só um detalhe que eu esqueci, que inclusive o termo filosofia, né, adotado, né, pelos chineses foi utilizado pelo Fan Yulan, né? Ele utilizou um termo que já era usado pelo Tetsugaku, né, dos japoneses, que em chinês ficou Jeshui, né, alguma coisa assim. E aí foi incorporado sem muita dificuldade, mas o inverso é mais difícil, né? Então, e aí a gente entra talvez numa segunda diferença, mas aí também não estou hierarquizando em termos de tempo, né? Mas uma outra diferença possível, e aí que você falou, né? Os nativos da América e os muitos africanos, aí, não sei todos, né? Quando eu falo também dos africanos, estou pensando mais nos iorubás e bantus que foram os que chegaram no Brasil e cuja filosofia a gente tem mais acesso. Você falou, eles têm um contato maior com a natureza. E por que esse contato maior com a natureza, assim como os chineses? Porque as ideias de separação, elas não foram tão significativas quanto a construção europeia, por exemplo, né? E a construção platônica. A ideia do Platão é que tinha um mundo físico e um mundo das ideias. Tem uma separação aí. E como se esses mundos eles não estivessem absolutamente imbricados, né? Como se fossem mundos separados. E essa perspectiva de separação, razão, emoção,
mente e corpo, ser humano natureza, ser humano céu, ser humano Deus, ser humano terra, né? Foi muito significativa na filosofia europeia. E foi o que, inclusive, justificou a separação dos conhecimentos, né? Então, as áreas do conhecimento. Aí você vai ter a filosofia, e da filosofia depois surge a matemática, que é outra área, e aí chega no século XIX, 18, 19, com a acho que mais 18, né? Com a separação dos departamentos específicos de cada conhecimento. E aí no século XIX foram surgindo as diversas disciplinas que hoje que existem nas universidades brasileiras e que realmente não deviam ser universidades, mas como você falou, unidiversidades ou pluridiversidades, né? A gente devia estar falando em multidiversidades ou multiversidades ou pluriversidades, né? E não universidades. E aí, esse aspecto do uni também, de novo, volta para a essência, volta para a coisa atomizada do mundo. E essa coisa atomizada do mundo também está conectada com essa ideia de separação das coisas. E aí na China não tinha tanto essa noção de filosofia, porque os conhecimentos estavam todos conectados. E não só os conhecimentos estavam conectados, mas, por exemplo, um conceito importante para a filosofia chinesa é a ideia de Xin, que a gente pode traduzir como coração, ou coração-mente. E a gente vê que não tem separação entre mente e emoção, ou entre mente e corpo, ou entre mente e coração. Né? Os dois, eles caminham juntos, né? Não é nem dois, é um. E aí as traduções muitas vezes são essa coisa do coração-mente, porque justamente eles caminham juntos. Outro aspecto é, as pessoas, os seres humanos, eles estão absolutamente conectados com a Terra e eles estão absolutamente conectados com o céu. Tanto que, e aí você sabe, né, estudando chinês, para quem estuda chinês, a gente tem o caractere Zhong, que é aquele, né, que é o quadradinho, e tem o pauzinho no meio. E três. O que é isso? É o que está no meio, exatamente o que está no meio. E quem que está no meio? A gente. Os seres que habitam a Terra, eles estão no meio. Conectando o quê? E no meio do quê, né? Da Terra e do céu. Por quê? Então, se a gente está no meio, a gente está no meio do quê? A gente está no meio em relação a alguma coisa. A gente está no meio em relação à Terra e em relação ao céu. Aí tem uma certa divisão que é do confucionismo, e aí essa divisão. Mas também é uma divisão bem fluida, não é uma divisão rígida. Essa divisão virou rígida a partir dos europeus chegando para a China, porque eles tinham interesse em construir essas divisões. Tanto que, né, por bastante tempo, o budismo conversou muito com o taoísmo, porque tinha muitas conexões, e eles abraçaram o budismo não como algo diferente, ou algo outro, ou algo distante, mas como algo aproximado. Mas uma possível divisão é o confucionismo e o taoísmo. E nessa divisão, uma diferença que a gente pode ver é que o confucionismo percebe o mundo ou então se direciona ao mundo mais a partir das pessoas, né, dos homo sapiens sapiens, que a gente chama de hoje. E o taoísmo já se direciona ao mundo de uma forma bem mais ampla, entendendo esses seres, nós, né, os seres que somos nós, como conectados com a natureza. Então, essa separação ela é muito mais vista a partir da Europa do que o resto do mundo. Né? E é por isso que essas outras filosofias, elas são filosofias que se permitem mais contato com outras formas de se pensar o mundo. Porque a ideia de separação do eu e do outro, ela existe, ela sempre existiu, faz parte do ser humano, mas ela nunca foi tão rígida. Nunca também é muita coisa, mas de modo geral ela não era tão rígida quanto as separações que existiram a partir da filosofia europeia. Sim. Quando tu falou sobre o Xin, né, o coração, essa ideia de coração-mente, aí me veio à mente, né, a visão
por exemplo, egípcia, né, que tem de que o coração é o núcleo do ser humano, né, o que é o IP, que é pesado, né, quando há o julgamento, né, no mundo lá no além, né, que é feita uma pesagem numa balança em que de um lado se coloca a pena de Maat e do outro o IP, que é o coração, né, ou seja, o coração como esse núcleo. Tanto é que eles, quando fazem toda aquela retirada dos órgãos para colocar nos vasos, né, eles tiram todos os órgãos menos o coração principal, né, e esse vínculo do coração com o aspecto mental, né, ou seja, nós somos muito mais pensamento, mas também muito mais afeto, né? Ou seja, o coração está relacionado a esse aspecto afetivo, que às vezes é esquecido na filosofia ocidental, completamente, né? Tanto é que a separação radical disso transformou, talvez, o conhecimento numa forma de instrumentalização, né? Saber puramente instrumental. E aí eu queria saber de ti, eu também não vou, né, esticar muito para não te, né, tomar muito teu tempo. O que tu está pesquisando agora? Como é que está a tua pesquisa nesse momento do teu doutorado? Qual foi o direcionamento? Qual é a abordagem que tu está fazendo, né, nesse sentido? Então, aí o meu doutorado, ele foi uma leve continuação do mestrado, mas aí, como o mestrado foi em filosofia, o doutorado foi em ciências sociais, né, como você falou aí na biografia. E aí, o que aconteceu nessa pesquisa de doutorado, né? Eu conectei filosofia para tentar entender a ideia de característica chinesa, né? Porque aí hoje a gente vai estudar China, principalmente China contemporânea, né? A gente ouve falar de socialismo com características chinesas, política com características chinesas, política externa com características chinesas, direitos humanos com características chinesas. E o que é isso de características chinesas, né? Então, a ideia principal da tese do doutorado, da pesquisa do doutorado, foi justamente tentar entender isso. O que é características chinesas? E por que estudar isso é importante, né? E aí o direcionamento foi juntar filosofia chinesa, né, a bagagem que eu tinha de filosofia chinesa, esses conhecimentos que a gente estava conversando agora, que diferenciavam a filosofia chinesa da filosofia de base europeia, com especificamente os direitos humanos, para entender o que seriam direitos humanos com características chinesas. E aí, e porque um dos problemas que existe muito, e aí o Brasil entra, infelizmente, nisso, mas porque por direcionamentos ideológicos, principalmente dos Estados Unidos, mas também da Europa, e de necessidades hegemônicas, né, dessa região do globo, né, a Europa foi a colonizadora por muito tempo e foram potências hegemônicas, e aí depois isso passou para os Estados Unidos, e agora a gente está nesse momento de transição e de mudança. Enfim. Peraí, até me perdi aqui de novo. Mas, enfim, essas potências hegemônicas, quando elas vão falar de outros, e por que esse momento de mudança, a China está despontando aí como esse outro que está sendo visto como ameaça, né? Esse outro que é separado, esse outro que é distante, esse outro que é absolutamente diferente, esse outro que, e aí nas separações, né? Esse outro que é o vilão, esse outro que é do mal, e aí por ser do mal e por ser o vilão não tem direitos humanos, né? E é o que chega aí no Brasil muitas vezes. A ditadura, né, chinesa, toda aquela visão, né, autoritário, né? E aí, não tem direitos humanos mesmo, né? E eles falam em direitos humanos com características chinesas. Então, o que é isso? O que se quer dizer com isso? E aí, a minha pesquisa do doutorado foi, primeiro, olhar para a filosofia europeia, que foi essa filosofia que construiu a noção de direitos humanos que a gente tem como noção universal, mas que ela também não é universal. Ela, para ser universal, ela precisa abarcar as diversidades.
entender que nessa separação que a filosofia de base grega fez da realidade, uma das separações mais significativas foi a separação do ser, né, do ser humano, das pessoas, dos Homo sapiens sapiens, em relação uns aos outros. E atomizar esses seres, né? E aí entender a Europa, né, essa filosofia europeia, passou a entender o ser humano como seres atomizados, separados uns dos outros. E focar, quando a gente fala em direitos humanos, esse humano, dentro dessa perspectiva, seria esse ser atomizado, separado do mundo, separado da terra, separado da natureza e separado dos outros. E que teria direitos justamente por ser separado, né? E que pense esses direitos também de forma atomizada, de forma separada, de forma distante. Para uma concepção de ser humano, que é a concepção chinesa, que já não é uma concepção de separação, mas que vê no mundo e nas pessoas uma ideia importantíssima de relação. E não só de relação, mas de inter-relação de todas as coisas. Então, aí entra um aspecto da filosofia confuciana que vê a relação das pessoas e dá importância, porque precisa, assim, dentro do contexto do confucionismo, precisa dar importância para a relação das pessoas e focar nas pessoas e não só nas outras coisas que estão ao redor das pessoas. Então, tem esse aspecto do confucionismo, ver a importância da relação das pessoas e, assim, como o eu, ele não é um eu atomizado e separado do mundo e separado dos outros, mas ele é um ser, é um eu relacional e interrelacional, porque, por exemplo, a gente se conhece a partir da Alaf, certo? Isso para chegar nessa nossa relação, teve uma outra série de muitas relações. Né? Sim. Mas aí, voltando, né? Tem a minha relação com as pessoas mais próximas. E aí o confucionismo vai falar disso, né? A relação com a nossa família. Minha relação com meu pai, minha relação com a minha mãe, minha relação com os meus avós, né? Quando eles eram vivos, a relação dos meus avós com... enfim, todos... É que eu não tenho irmãos especificamente, né? Mas para quem tem irmãos, essas relações também se expandem. E para quem tem irmãos, às vezes os irmãos casam e têm outras relações, e aí vão formando pequenas outras famílias. E esse meu eu, ele vai se conectando com muitos outros eus. Uma teia, né? Como uma teia, uma enorme teia. E uma enorme rede, né? Como as teias são. Se a gente olha para uma teia, ela tem um formato de uma rede, né? E é legal ver isso, ver essas conexões também. E mesmo numa teia, que é legal você falar, né? Tem um centro da teia e aí outras partes, né? Que são outros círculos, ou não tão círculos assim, mas tem uma concentricidade, né? Tem algo que é concêntrico que a gente pode pensar o eu. E essas relações concêntricas. E aí tem as relações mais próximas, e aí o Confúcio falava disso, né? Nossa relação mais próxima é a família, ela se expande para os vizinhos, por exemplo, né? Para a comunidade, que se expande, sei lá, para a cidade, para o bairro, e vai se expandindo até chegar no mundo inteiro. E aí uma ideia que é comum, talvez do confucionismo, mas também da cultura chinesa, é que, assim, a ideia é de que todo mundo tem algum parente a alguns quilômetros de distância, né? Ou então a gente não tem parentes, mas a gente tem conhecidos, né, a quilômetros de distância. E aí aqui a gente é exatamente um exemplo disso, né? Você está aí no Brasil, com conhecidos da Alaf que estão no Brasil, alguns conhecidos da LAF vão para a Europa e aí eles têm conexões lá que podem te trazer conexões com a Europa também. E tem uma pessoa da LAF que veio para a China e que te dá essas conexões com pessoas na China e que pessoas na China estão começando a te conhecer aí no Brasil por conta do seu trabalho no Brasil.
Enfim, para falar dessa grande rede, essa grande teia de conexões que existe, que faz com que a gente não seja atomizado, né? E aí, como que a gente vai pensar os direitos humanos nesse sentido? A gente volta para a ideia de direitos humanos universais. Não são universais, porque não tem essa ideia de uni, tem a ideia de pluri, tem a ideia de multi. E essa ideia de multi surge porque na filosofia chinesa a questão da separação não é tão importante. Tem a ideia de humano, que é esse humano relacional, conectado. E isso a gente estava falando, eu estava falando aqui com você só essas conexões entre os humanos que vêm principalmente a partir do confucionismo. Mas tem também a partir do taoísmo e a partir, enfim, por enquanto, a partir do taoísmo, as nossas conexões com a natureza, né? Porque a gente não é um ser separado da natureza. Então, se nós não somos seres separados da natureza, só nós somos humanos? E aí, se não somos só nós os humanos, quando a gente vai pensar em direitos humanos, a gente pode pensar em direitos dos rios também? Direitos dos animais? Será que esses outros seres... um rio é um ser? E, sei lá, e aí normalmente a gente considera outros animais seres, né? Um rio questiona-se um pouco mais, uma montanha questiona-se um pouco mais. Mas um cachorrinho é um ser. E aí, esse outro ser? Ele não é humano a ponto de ser sujeito de direitos? A partir disso, né, eu construo no doutorado, eu também fui mostrando o quanto essa ideia de direitos humanos e a ideologia de que não existe direitos humanos na China está dentro de uma construção, de uma tentativa de colonização. Assim como quando os jesuítas tentaram levar Deus para a China, teve uma tentativa de colonização, e ali foi um momento de separação, porque os jesuítas eles tentaram encontrar uma conexão entre o Deus cristão que eles entendiam e conheciam, que eles construíram, com as perspectivas chinesas, para, a partir disso, né, quase como um cavalo de Troia, importar Deus para a China, de alguma forma, ou exportar Deus para a China. E fazer os chineses se tornarem cristãos, especificamente católicos, né? Inicialmente foi com os católicos jesuítas, depois teve mais uma coisa muito similar com o protestantismo, né, com os protestantes que mais para o século XIX que chegaram na China. Mas nesse primeiro momento, para tentar fazer essa coisa de fazer os chineses se tornarem adoradores desse Deus cristão, eles separaram e criaram conflitos entre taoísmo, confucionismo e budismo. Porque aí eles viram que no confucionismo eles conseguiriam encaixar mais essa ideia de Deus, e a partir do confucionismo eles achavam que eles iriam conseguir colonizar a China, né, pelos corações dos chineses. Cavalo de Troia, né? Cavalo de Troia. E aí foi o momento que teve essa separação. Né? E essa foi uma das estratégias de colonização, que era uma colonização por os chineses entender que eles não eram suficientes, que eles precisariam dos europeus para alguma coisa. E é uma colonização que convenceu todo o resto do mundo de que os únicos suficientes eram os europeus, e aqueles que eram os descendentes mais diretos dos europeus, né? Os europeus, os estadunidenses e aí depois os australianos, né? Esse é o Ocidente, né? Se a gente for parar para pensar. E aí, como que isso não funcionou? Porque a China tem resistido a respeitar as suas características, mas mesmo que não explicando efetivamente essas características. E aí eu fui explicar o que são essas características, que é essa perspectiva relacional do mundo, interrelacional do mundo, né?
que a gente vê no confucionismo, que a gente vê no taoísmo, que está também presente no budismo. E também uma perspectiva de não substancialização das coisas. Porque aí é isso, o ser humano ele não tem uma essência imutável, né? Não tem um único ser humano. A ideia de ser humano pode ser muito mais ampla do que a ideia construída pela Europa. E aí, o que seria justamente esses direitos humanos com características chinesas? São direitos humanos que consideram a importância das relações e a importância da humanização, né? E aí, como as relações são importantes, a ideia de direito não é uma ideia individual, mas é uma ideia mais coletiva. E quando a gente fala em direito coletivo, a gente não tira da noção de direito a ideia de dever também. Uhum. Então, para a construção de direitos humanos, a gente precisa ter os nossos deveres como humanos também, né? Para alguns certos direcionamentos da filosofia chinesa. E aí, esses direitos humanos com características chinesas são direitos humanos interrelacionais, não essencializados e que não separam os seres humanos do mundo. Durante esse processo de pesquisa, eu fui percebendo que a filosofia brasileira, principalmente assim, no momento inicial, a partir do Ailton Krenak, falava muito com essa filosofia chinesa, que não via essas separações, né? E que via a necessidade de relações, né? E aí o Ailton Krenak, ele vai falar justamente das relações dos seres humanos, ali na perspectiva Krenak, com o mundo, né? E de outros grupos que têm cosmovisões que estão conectadas com o mundo, né? Exatamente. E aí, exatamente nesse livro, ele vai falar, por exemplo, da separação do ser humano com o mundo e que para os Krenak essa separação ela não existia tanto, ou dessa forma tão rígida. Porque o Rio Doce, que é onde ficam as terras Krenak, é um parente dos Krenak. Tem uma montanha perto de onde ficam os Krenak, que é também parente dos Krenak, e com a qual esses Krenak se relacionam, né? E que é uma montanha que tem humor, então que diz coisas para eles sobre o dia, né? E aí ele fala também sobre etnias nativo-americanas do norte, que se conectavam com as pedras e que tinha os Hopi, né? Que tinha a pedra como irmã. Aí ele fala de um grupo no Quênia que também, assim, a montanha, via a montanha como sagrada, porque era parte daquele grupo, né? E aí, perfeito, maravilhoso. Só para um pequeno detalhe, essa blusa é feita com um projeto de um colega nosso da filosofia. Ela traz a imagem do soldadinho do Araripe, que é uma ave endêmica, né, da região aqui do Cariri, que é a imagem que representa essa região, ou seja, há uma relação, né, com esse ser, né, com esse pássaro, que é fundamental para entender todo o ecossistema, né? Então, o soldadinho do Araripe acaba sendo, né, então, parte disso, né? É parte da sua vida, né? É parte da sua existência. E ele não é um ser menor ou um ser superior. Ele é um ser que é parte, né? Que é quase como se fosse o irmão. Naquela coisa dos círculos concêntricos que a gente estava falando, ele faz parte de um dos círculos, né? E você tem uma relação com ele em vários sentidos, com esse passarinho. E aí, esses outros grupos que não têm essa cosmovisão da essencialidade e da separação, eles não se separam da natureza, né? E aí eu não falei muito sobre isso na pesquisa de doutorado, mas é o que eu estou começando a falar agora sobre essa conexão da filosofia chinesa, mais especificamente da filosofia taoísta, com esses grupos que têm essa cosmovisão que entende o humano de uma forma mais ampla, né? E que se relaciona com o mundo não só entre pessoas, né? Mas se relaciona com o mundo, se relaciona com o rio, se relaciona com a montanha, se relaciona com os animais e se relaciona de uma forma mais ampla.
talvez mais para o futuro, eu sei que hoje já se fala em direitos da natureza, é, mas ainda não está muito forte em falar em direitos da natureza como parte dos direitos humanos, mas isso é uma parte importante de se começar a pensar os direitos humanos. Porque se a gente. Uma coisa que a gente está vendo, né? O mundo já está mudando e muito disso é por conta da exploração do mundo e da Terra mesmo, assim, das coisas, das partes do mundo. E essa separação, né, e essa exploração, ela pode ser muito nefasta para a vida como um todo, né? Para a vida do soldadinho do Araripe, é isso? Falei certo? Para a nossa vida, para a vida de outros seres, né? Já tem alguns grupos que têm as situações de crise hídrica, né? Porque já não tem mais acesso à água, ou então, por conta das mudanças climáticas, alguns grupos, na verdade, que vão ser refugiados climáticos porque eles vão perder sua terra. E aí esses seres, eles não são humanos, né? Essas pessoas que vão ser refugiadas climáticas, elas não são humanos, a gente não pode pensar nos direitos delas. E para pensar nos direitos delas, a gente tem que pensar no direito da terra. E para pensar no direito da terra, a gente tem que, tipo, se uma das partes dos direitos humanos é o respeito, né? Não é só os respeitos, mas enfim, é o respeito ao direito das pessoas, a gente talvez tenha que começar a pensar quais são os direitos da terra e respeitar os direitos da terra, né? E aí talvez esse seja um dos direcionamentos de pesquisa para o futuro, né? E como essas cosmovisões não ocidentais, não separadoras, não segregadoras, não individualistas e individualizantes, elas podem contribuir para a gente pensar uma construção de futuro, né? Para a gente pensar ideias para atrasar o fim do mundo, né? Para evitar o fim do mundo, se é possível, né? Evitar a queda do céu, né? Evitar a queda do céu, exatamente. Perfeito, Júlia. Eu acho incrível, porque você vê que parece que está tão distante, né? Do ponto de vista geográfico, mas as ideias estão tão próximas, né? Inclusive, eu acho que no Ocidente a coisa aconteceu, houve uma inversão, porque eu acho que a gente era para pensar os direitos do homem a partir dos direitos da terra primeiro, né? Então a gente acabou invertendo a coisa e só agora cai a ficha, né, de que não existe ser humano sem natureza, sem esse vínculo, né, que é tão importante e que os povos originários já tinham percebido, né? Inclusive, eu acho que no período da pandemia ficou muito evidente essa diferença entre o mundo asiático e o mundo ocidental, pela maneira como as pessoas lidaram com o uso da máscara, né? Ou seja, parecia que, mas eles o governo impõe, todos têm que usar máscara, parece que uma coisa assim que foi de fora para dentro, quando na verdade, né, as pessoas já têm uma perspectiva diversa, né? E aqui a gente ficava brigando por um suposto direito individual de não usar as coisas, de não usar máscara, de se colocar em risco e colocar os outros, né, o pior, né? Ou seja, completamente distinta essa visão, e talvez nesse diálogo intercultural seja possível a gente corrigir, né, esses equívocos, né, da nossa tradição, ou da tradição que a gente recebeu, né, nesse sentido, né, entender melhor essas relações, né, que fica muito a desejar no Ocidente, né, se construiu muito essa coisa do indivíduo, do sujeito, da liberdade, em detrimento de outras coisas, da relação, do cuidado com o outro, da totalidade do coletivo, né? Inclusive, Uhum. dentro da perspectiva chinesa, e aí o Byung-Chul Han fala isso, mas não a partir da filosofia chinesa específica, mas ele fala isso, a gente tem essa ideia de liberdade individual, mas na verdade a noção de liberdade ela é relacional também. Não existe essa coisa de liberdade individual. E aí a filosofia chinesa fala isso, a liberdade é relacional. E aí o exemplo da máscara é justamente isso. Eu tenho a liberdade para usar a máscara, mas a importância de usar a máscara é justamente pensar no coletivo, não só nas minhas necessidades, não só que também é uma parte da liberdade de expressão, né?
não posso aqui falar qualquer groselha. Eu não posso Exato. sair te xingando, né? Porque tem uma relação aí, tem conexões, né? Então, a liberdade de expressão não é um treco absolutamente individual. Tem deveres nessa liberdade, e tem consequências, e a gente já entra no budismo, tem consequências das nossas ações. E tem efeitos, né, que elas causam, né? E, e, e aí, para não esticar muito também, Júlio, porque eu acho que aqui já são 10, né? Por mim é tranquilo, mas eu não sei como fica o tempo para ti, para não te ocupar muito, aí até te perguntar onde é que a gente pode encontrar os colegas que estão aí, né? Para quem chegou depois e não, né, talvez não entendeu o que está acontecendo, chegou na live, né? De repente, a gente está numa conversa com a Júlia sobre o caminho para a China, né? A Júlia Souza é uma colega nossa, eu vou chamar de amiga, né? Embora a gente, né, ainda não tenha tanta proximidade do ponto de vista de se conhecer presencialmente, né? Mas a gente vai estabelecendo essas relações e, de repente, a gente pode dizer que, de certo modo, somos, né? E a Júlia está falando um pouco sobre a pesquisa dela, né? Na China, ela é professora em Beijing, né? Na capital. E a gente estava falando justamente sobre esses caminhos, né? Que aproximam, que aparentemente são distantes, mas que aproximam nossa visão de mundo, né, no Brasil com a visão de mundo chinesa. E na pesquisa, né, que a gente vem fazendo, ela tem inclusive a tradução de um capítulo do Chuanzi. Aí eu ia te perguntar, onde é que a gente encontra, onde é que está essa tradução, em alguma revista, em alguma publicação, para que a gente possa, né, já ter esse maior contato também com a filosofia chinesa? Bom, essas minhas pesquisas todas, como ela foi feita na USP, a versão mais completa está na base de teses da USP, né? E aí eu acho que você pode, entrando na base de teses da USP, dá para achar Zhuangzi. São poucas as pesquisas, ou eu acho que a minha pesquisa é a única, então não é difícil de achar. Dá para encontrar a tradução, só a tradução, sem muitas explicações, eu acho que no primeiro volume da revista Modernos e Contemporâneos. E nessa revista também tem um outro artigo que fala um pouco sobre o Tao, né? Mas como foi um artigo que eu escrevi há tanto tempo, eu já nem lembro direito o que esse artigo fala, mas ele com certeza está conectado com essa tradução. E aí a pesquisa de doutorado dá para encontrar na base de teses da Unicamp. Depois, se você quiser, eu te mando o nome, mas para quem está assistindo, o nome... esqueci. Acho que é Direitos Humanos Interrelacionais. Tianxia. Não lembro agora do título da minha eu lembro tese. do Tianxia, né? O Tianxia. Eu normalmente, quando alguém me pede minha tese, eu não tenho ela em mãos, assim, eu preciso ir no link, né, da base de teses, eu só jogo Tianxia na busca e aí já aparece minha tese, né? Porque eu acho que é Direitos Humanos Interrelacionais, né? Tianxia e mais alguma coisa. Tianxia. A gente depois dá uma conferida, né? E a gente agradece, Júlia, pela disponibilidade, pela generosidade de dispor o teu tempo para a gente conversar um pouco e também para incentivar, né, para dar essa inspiração para outros jovens pesquisadores e pesquisadoras, né? A gente está aí no mês de março, um mês que geralmente é dedicado à mulher, mas que na verdade a gente tem que dedicar todo esse período, né, o ano, mostrar a importância das pesquisadoras, das professoras que estão aí e que muitas vezes, né, são invisibilizadas, né? Inclusive esse grupo esse grupo de pesquisa que eu criei no CNPq, Filosofias Bárbaras, tem duas referências. Uma referência é do Jorge Laércio, que lá no Proêmio, o Jorge Laércio, quando vai falar dos filósofos, ele começa falando das filosofias bárbaras, que são não gregas, né? Egito, caldeus, etc. Mas a outra referência que eu utilizei para esse nome é a Bárbara de Alencar, que foi uma heroína, né, uma guerreira, digamos assim, daqui da região do Cariri. Ela é a referência, né, de uma mulher que, à frente do seu tempo, líder política, libertária, que esteve ligada a um fato que é inusitado, né, que se proclamou a República no Brasil,
primeira vez aqui no Crato, em 1817, havia a Revolução, né, a Revolução Pernambucana, e boa parte dos revolucionários eram os filhos e a própria Bárbara de Alencar. E aí eles, em 1817, proclamaram a República, separando, né, do Império, né, de todo aquele processo, né, que a gente já sabe das revoltas contra os portugueses aqui no Brasil. Então a gente tem essa referência aqui no Cariri da Bárbara de Alencar. Foi inclusive a primeira presa política do Brasil, né, e é daqui da região. Aí por isso eu peguei Bárbara, né, para juntar com as filosofias bárbaras, né? Então essas são as referências que a gente utilizou. E é um grupo que a proposta é trabalhar na filosofia intercultural, ou seja, filosofia latino-americana, filosofia indígena, filosofia asiática, né, e filosofia africana, né, fazendo esse... É claro que é quase um exército de um homem só, mas eu faço isso na medida em que a gente tem contatos, tem, né, vários colegas que fazem parcerias, aí como eu te disse, aqui no Ceará a gente tem o LEPO, né, que é na UES, na Universidade Estadual, que é um laboratório de estudos e pesquisa do Oriente, tem pesquisa sobre Tailândia, sobre Vietnã, sobre China, Japão. Então a gente tem esse link. Instituto Confúcio, né, de Fortaleza, da UFC, e a LAP, né, que é uma das principais referências, e a gente construir aos poucos essa perspectiva pluridiversa da filosofia, né, a gente ter essas possibilidades que só assim, a gente com uma conversa contigo, a gente já teve uma conversa anterior com a Amanda, né, sobre filosofia japonesa, sobre Nishitani, né, então a gente vai fazendo essa desconstrução, né, inclusive trazendo sempre vozes femininas para esse espaço, que eu acho que é fundamental, né, para a gente ver como o papel das pesquisadoras nessa revolução, nessa mudança, nessa transformação é essencial. E aí, mais uma vez, né, te agradecer, e a gente fica feliz por ter essa possibilidade, e depois divulgar também a tua pesquisa, né, a tua tradução do Chuanzi, e também agradecer a tua disponibilidade em levar o cordel e, né, espalhar esse cordel, tanto do Confúcio quanto do Chuanzi, né, o próximo agora é do Lao Tse, para a gente ver como também, Júlia, existe um link, né, desse pensamento com nós aqui do Nordeste, né, existem muitas coisas que nos aproximam, né, dessa cultura, né, a cultura asiática, né. Um exemplo, né, que eu já utilizei foi a questão da xilogravura, né. A xilogravura é uma arte chinesa que vem aí desde a época dos Han, se eu não me engano, depois na dinastia Tang, né, se viu para capa dos sutras, né, budistas, e a gente tem eles, né, a xilogravura como a capa dos cordéis, né. Claro que tem cordéis com desenho, com outras imagens e tal, mas a xilogravura é a marca. Então isso acaba sendo um link, né, com a cultura chinesa que muitas vezes as pessoas não percebem. E as narrativas do cordel, muito semelhantes àquelas que a gente vai encontrar na mitologia chinesa, por exemplo, na balada de Mulan, que é uma história popular. Então esses links, esses encontros, né, eles têm uma potencialidade incrível. E é isso, se você quiser, né, dizer mais alguma coisa, dar alguma dica para o pessoal que está começando, que quer pesquisar sobre China, né, como é que faz, o que, é que seria interessante, né, partir de algum lugar, de alguma habilidade específica, fica à vontade para a gente também já, incluindo agradecer o pessoal que está acompanhando, né, a gente teve aí o pessoal do LabPol, do Lepo, o professor Guerra, o pessoal do RAM, né, a Aline, né, nossa colega, o professor Marcelo Zen Kung Fu, que é um professor de Kung Fu que é campeão aqui, latino-americano, que é daqui do Ceará, que é uma figura também muito incrível, né. Inclusive, Júlio, não sei se você soube que a gente teve uma semana de filosofia voltada para o diálogo Ocidente e Oriente aqui na UFCA, foi em 2024, se eu não me engano, ou seja, mais dessas atividades. Mas, enfim, agora é com você para a gente já ir se encaminhando. Eu acho que, assim, para o pessoal que quer estudar China, a ideia do título, né, Caminhos para a China, é porque é o meu caminho. Né? Mas existem muitos caminhos, né? Do Dao, né? Os taoístas falam isso, os taoístas falam isso e o Zhuangzi fala isso, né? Esse mundo que a gente vive é o reino dos caminhos, né? Então tem muitos caminhos. Assim, acaba sendo importante e
estudar língua chinesa, né? Porque ajuda, inclusive, a perceber outras perspectivas de construção. A língua é o nosso meio de expressão das formas como a gente compreende o mundo e como a gente vive o mundo, né? Então, estudar línguas, de modo geral, acaba dando essa possibilidade para a gente conhecer essas outras perspectivas, né? Então, esse é um caminho. E como tem muitos caminhos, eu só diria que tem caminhos a evitar. E um dos caminhos a evitar é tomar cuidado com algumas leituras europeias, principalmente que falam sobre China e principalmente as leituras mais antigas, né, da primeira até a primeira metade do século XX. Por exemplo, um autor que é muito utilizado aí no Brasil é o Marcel Granet, e ele é tido como figura de autoridade, mas as pesquisas dele falam muita groselha, né? Tem muitos problemas, é bem problemática. Então, evitar, né? Esse é um caminho para evitar. Um outro caminho para seguir é a LAF, né? Seguindo os direcionamentos da LAF. Procurar a revista Modernos e Contemporâneos também pode ser interessante, porque nessa revista tem muitos direcionamentos filosóficos para além dos direcionamentos ocidentais. Então, para quem tem interesse em coisas para além do Ocidente, a revista Modernos e Contemporâneos da Unicamp é uma boa revista. Tem pesquisadores que estão vindo cada vez mais à tona, né? O Matheus da LAF, que tem uma pesquisa muito sólida e muito boa. Ele tem um livro sobre Confúcio que vale a pena ler para quem quer estudar sobre China. Tem também o Eduardo Antunes. Eu sempre pronuncio o sobrenome dele errado. Ele já me ensinou, mas se o Eduardo algum dia vê isso, eu já peço desculpas. Eduardo Viti. Acho. Isso. Acho que é Viti. Eu falava Vicky e eu acho que ele me corrigiu para Viti. Mas pode ser Vicky. Mas provavelmente é Viti. Então, ele tem, inclusive, um canal no YouTube que ele tem falado agora. E ele fala sobre cosmotécnica, né? Que é novas perspectivas de entender a técnica, né? A partir da China. Tem também dos europeus, para não jogar todo mundo fora, né? Tem a Annie Chen, que é importante. Tem alguns pesquisadores dos Estados Unidos que também, assim, quando for pesquisar esses pesquisadores desses países mais hegemônicos, vai com o pé atrás, né? Vai com cuidados e com algumas ressalvas. Quando eu for ler as minhas pesquisas, também vai com ressalvas, porque né, eu não sou perfeita, eu devo ter falado várias groselhas. Inclusive, a minha tradução do Zhuangzi, desculpa, a minha tradução do Zhuangzi, se eu fosse fazer hoje, eu já ia fazer algumas coisas diferentes, já ia mudar. Tem coisas lá que quando eu leio eu já não gosto mais, porque né, a gente vai mudando. Então, eu acho que esse caminho também é sempre ter algum tanto de questionamento e ceticismo quando a gente vai ler outros pesquisadores, mas, enfim, acho que a LAF é um centro. François Julien, aquele francês, o que tu diz? Eu diria para tomar cuidado com ele também. Ele fala sobre uma alteridade radical que promove mais separações. Multiculturalismo, né? Conexões. E aí é isso, né? Eu acho que o trabalho que você está fazendo com os cordéis e com esses grupos de estudos. Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. O tempo aqui está muito seco, então está afetando minha garganta, tá bem chato. Enfim, esses grupos de estudos que você tem feito, a LAF, são grupos que eles buscam relações, né? E buscam fazer integrações. Mas, desculpa, gente. Mais do que separações. Eu acho que a gente precisa disso, né? Então, de repente, ter isso em mente, né? Pesquisadores e grupos que estão se direcionando para as conexões dos caminhos, mais do que para as separações dos caminhos. E o François Julien
assim, não precisa fazer fogueirinha com tudo que ele escreveu, mas é bom ler com alguns cuidados, porque ele é um desses autores que faz separações. Sim. Mas a ALAF é um grupo, né, nossa Associação de Latino-Americana de Filosofia Intercultural. É um grupo que tem se dedicado a fazer mais conexões do que separações. Então, esse é um caminho também para se pensar quando a gente vai estudar outras filosofias, ou as filosofias bárbaras, né? Como você falou. Inclusive, E eu espero muito que esse seu grupo de filosofias bárbaras prospere muito e chegue a muitos outros departamentos de filosofia no Brasil. E tenha esse alcance, né? E de repente até outros departamentos de filosofia um pouco mais longe. pois é, eu também espero que a gente consiga, né, estabelecer cada vez as redes mais amplas, né, para a gente ter mais encontros, né, que tornem possível isso. Inclusive, a revista da LAF, né, a Tarca, está hospedada no portal da UFCA, né, que já foi um grande ganho, né, ou seja, foi uma conquista que a gente disponibilizou esse espaço para que a gente começasse também com esse processo de trazer publicações, novos pesquisadores, né? Então, acho que a gente está fazendo uma espécie de dever de casa, né? Para que a coisa realmente se realize. Então, Júlia, muito obrigado. Chester, espero que a gente possa, né, ter outros momentos, de repente, para trocar ideias, para, né, trazer novas discussões ou temas, né? Mais para diante a gente pode pensar isso. Quem sabe um dia, quando você estiver aqui pelo Brasil e de repente aparece aqui pelo Cariri, a gente convida para fazer algum momento especial, né? Uma fala, uma conferência, e seria maravilhoso, né? E parabéns pelo teu trabalho, por tudo que tu tem feito, né, nessa seara, que é difícil, né, que é um desafio, mas que é recompensador, eu acredito, né, para a gente, né, para você também como uma pessoa que já tem, né, toda uma experiência, já vem se consolidando, já acho que já está consolidada como uma referência para nós. E é isso. Eu acho que, só por último, também eu quero muito agradecer o seu convite. Mais uma vez, eu vou agradecer sempre. Conte comigo para o que precisar. Trazer os seus cordéis para cá. Assim, nossa, não sei nem explicar. É tipo, sabe, quase segunda. Ai, como fala? Enfim, já é normal, assim. Já é de Intuitivo, casa, é né? necessário, justamente já é de casa, justamente para trazer essas conexões. Assim, é uma das coisas que eu fiquei mais feliz que aconteceu nos últimos tempos, que você está escrevendo esses cordéis e ter acesso a eles, e você me ajuda muito nesse sentido. Né? Então, eu só tenho a agradecer também a você e a toda a sua contribuição. A Tarca, realmente, né? Como é uma revista um pouquinho mais nova, eu acabei deixando de lado, mas isso foi uma falha enorme minha. É uma referência enorme também para quem quer estudar filosofias não só europeias, né? Outras filosofias e ampliar horizontes. Mas é isso, conte comigo para o que precisar, no que eu puder ajudar, no que eu puder participar, eu estou à disposição. Muito obrigada, super agradeço por me convidar para conversar, para ter essa conversa com vocês, e eu estou à disposição para conversar com quem quiser, quem tiver dúvidas mais específicas, quem tiver críticas também, porque né, o conhecimento a gente constrói a partir dos diálogos também, e das críticas, e de apontar coisas que podiam ser melhoradas, então podem trazer essas críticas, né, e vamos manter sempre esse diálogo, e eu super agradeço por estar aqui e ter essa oportunidade de conversar com você e de conversar com mais pessoas. Perfeito. Inclusive eu lembrei que tem um aluno nosso, quer dizer, um egresso aqui do curso de filosofia, Gustavo, que ele foi fazer o mestrado na Unicamp e ele não sei se ele ainda está, ele estava em Hong Kong, né? Então ele também é mais um dos caririenses, né, que devassando o mundo e de repente, né, também vou fazer parte desse processo. E aí eu acho que a sua contribuição vai inspirar muita gente para essa pesquisa, para conhecer mais filosofia chinesa. E é isso. Sai Chen. E aí, pessoal, vai ficar registrado, né, no Instagram e, de repente, depois eu posso colocar também no YouTube, do curso,
curso, né, também para servir como referência. Tchau, tchau.